Atenção, família, notícia urgente agora. A FBI acaba de efetivar a prisão nos Estados Unidos da América. Preste atenção, Eduardo Bolsonaro conversou com agentes secretos americanos que esteve, inclusive, visitando o presidente Jair Bolsonaro no hospital. Segundo informações extraoficial, teve esses agentes aí, eu trouxe esse vídeo aqui há uns 2 dias atrás, e agora essa prisão foi efetivada pelo FBI lá nos Estados Unidos da América. Coincidentemente, quem está lá? Quem está lá na América enquanto o Brasil está, passando por essa turbulência e esse rombo do INSS, a questão aí também, dessa camisa, a camisa vermelha do Brasil, cortininha de fumaça para tentar abafar o rombo do INSS, Barroso rapou no capinado. Família, vocês não têm ideia o que está acontecendo. Donald Trump deu uma cartada de mestre agora. Preste atenção. O Barroso, ele foi para os Estados Unidos, continua lá, ele está lá nos Estados Unidos ainda. Preste atenção, família. Lembra que eu falei aqui no canal que o castelo de cartas iria cair? Lembra que eu falei com vocês aqui que o sistema estava querendo já vomitar as pessoas que estavam queimando o filme do sistema? Quem são? Alguns togados. Não só aquele que não usa o pente, mas outros togados, preste atenção, estão queimando o filme do sistema, está fazendo com que o sistema seja desmascarado. O sistema sempre andou, numa harmonia, no teatro das tesouras, e aí veio o presidente, o capitão Bolsonaro, ele foi a falha no sistema, ele entrou, abriu os olhos de todo mundo. O brasileiro, o cidadão de bem, deixou de acompanhar a seleção brasileira, deixou de ver quem são, deixou de saber quem eram e quem são os 11 jogadores. Eu te pergunto, você sabe quem são os 11 jogadores da seleção brasileira? Agora eu tenho plena convicção. Se eu falar aqui, antes de eu terminar a frase, você vai saber quem são os 11 ministros do STF. O brasileiro hoje, ele entende mais de política, ele quer saber mais da vida real do que o mundinho paralelo só de entretenimento. Nós não estamos vivendo hoje num país que está querendo entretenimento, não. Ninguém quer saber mais de Globo lixo, de futebol, acabou isso. Não que eu seja contra, você tem que ter um momento de lazer, mas você tem que ter 20% de lazer e 80% ou menos, 10% de lazer e 90% querendo saber qual será o destino do futuro do Brasil, o destino dos seus filhos, dos seus netos, ou até mesmo o seu destino nesse país corrupto que está sendo desmascarado. Por isso que eu volto a bater na tecla. O barbudo vai voltar para a cadeia, não adianta. O Collor, o ex-presidente Collor, eles arrumaram a maracutaia aí. Eu vou te contar tudo nesse vídeo, fica até o final. Eu vou te contar a maracutaia do Collor. É uma live rápida. Eu vou te contar por que o Barroso não vai voltar mais. Preste atenção. E se voltar? Calma, você vai entender. Você vai entender. Você vai entender. O Barroso, família, ele entrou em uma barca furada. Ele entrou em uma barca furada. Existem 2 possibilidades do Barroso ficar lá e não voltar mais. E existe uma outra possibilidade. Preste atenção. Existe uma outra possibilidade do Barroso voltar para o Brasil e nenhum ministro sair do Brasil mais. Você vai entender isso aqui. Fica até o final, por favor. Fica até o final para você entender aí. Se o Barroso voltar, beleza. Mas eu vou costurar aqui, vou emendar um fato no outro, vou juntar todas as pontas soltas e você vai entender tudo. Mas fica até o final para você entender. Preste atenção o que está acontecendo nesse exato momento. O Brasil está literalmente em chamas, família. Isso aqui está virando uma terra, entre aspas, sem lei, onde a lei, o errado é certo e o certo é errado. Preste atenção, deixa o like, curte, comenta, compartilha. Eu vou fazer um resumão, porque essa live aqui, eu vou tentar compactar essa live para ser menos tempo, para que mais pessoas possam, assim, assisti-la do início ao fim. Preste atenção, é da Globo aqui mesmo. Terremoto de magnitude 5,8 atinge a Argentina. Nem site da Globo eu gosto de entrar, Televisão, então, a gente nem vê. Mas eu peguei o primeiro site aqui só para mostrar para vocês que o negócio está frenético. Terremoto de magnitude 5,8 atinge a Argentina. Províncias
e a principal afetada pelo sismo, de acordo com o Centro de Pesquisas da Alemanha, o tremor chegou a ser sentido em Cordomba. Olha, já tá, o trem tá vindo pro lado do Brasil, em misericórdia, família, misericórdia. Você já deve ter visto isso por aí, mas só rapidinho aqui, como aqui a gente fala de tudo, só essa notícia aí. Você tem algum parente na Argentina, algum parente no Chile, para aquele lado de lá? Se tiver, comenta aí e pergunta lá, liga lá e vê como que tá lá, porque teve esse terremoto lá. Magnitude alta, em 5,8. Vamos lá, então. É só uma pincelada aqui desse terremoto, que eu vi isso aqui agora. Aqui já fala, terremoto atinge região entre o Chile e a Argentina, com magnitude 7,4. Acima aciona alerta de risco de tsunami. Rapaz, essa aqui saiu agora, ó. Saiu agora. As primeiras lá, a Globo desesperado soltou aquela notícia lá que o terremoto era de 5,4. E agora a Oeste Sem Filtro traz a matéria atualizada. O sismo foi de 7,4 e aciona alerta até de tsunami. Você tá doido. Misericórdia. Misericórdia. Voltando para a política aqui, família. Nós estamos vivendo, família. Eu acredito que essa é a geração do final dos tempos, tá? Eu creio nisso. Nós estamos vivendo a geração do final dos tempos. Inclusive, eu vou separar um outro canal meu aqui só para falar disso também. Beleza? Vem comigo, vem comigo. Entra comigo aqui, nós vamos falar desse cidadão aqui agora, o Barroso e também do Fernando Collor de Mello. O Collor de Mello estava aí já em uma cela separada, se não me falha a memória, na Papuda. Se eu estiver enganado, pode me falar aí. Collor de Mello em uma cela. Nunca ouvi falar, já trabalhei esse tempo prisional, nunca vi cela com ar-condicionado. Ele estava alojado em uma cela com ar-condicionado, cama grande, banheiro. Até aí tudo bem, né? Toda cela tem banheiro, mas tudo separadinho para ele ali. E aí, do nada, o cara que não penteou o cabelo resolveu colocar uma tornozeleira e mandar ele para casa. Escuta o que eu vou te falar aqui, preste atenção. Sabe qual o motivo que eles arrumaram esse balaio de gato para prender o Collor? O único motivo que eles arrumaram para prender o Collor é para ter um motivo para prender o Bolsonaro também e julgar ele em uma cela normal, igual tentaram fazer com o Collor. Pegou o Collor e jogou na Papuda. Porém, o diretor lá da Papuda não é bobo, né? Não colocou ele junto com os outros presos. Simplesmente vê a ordem de prisão, prende o Collor e joga ele na Papuda. Nem lá era para ele estar, né? Porque ex-presidente aí tem que ficar em cela separada mesmo, né? Não com ar-condicionado, eu nunca ouvi falar isso, mas uma sala, uma cela separada. Agora, o que eles. A jogada de picareta, a jogada de malandro, a malandragem do sistema, a jogada maligna é o quê? Vão prender o Collor, vão arrumar aqui, vão prender o Collor, para poder, o dia que prender o Bolsonaro também ficar lá no meio dos presos, e fica lá, e aí os presos, você sabe o que vão fazer, né, se fazer isso. Ah, não, mas o Bolsonaro, Baba Uiva, ele não pode não, porque ele tem patente do Exército. Meu amigo, se você não sabe, o Exército hoje está todo corrompido, e a ministra que está lá no STM, Supremo Tribunal Militar, já falou que se o Bolsonaro for preso, ele vai perder as patentes. Olha que a corrupção tá tudo enquanto é lado, meu irmão. Me desculpa. A corrupção tá para tudo enquanto. Eu não vou passar pano aqui e falar com o Exército. Ah, o Exército agora vai. Não vai. Infelizmente. Então, qual que era a artimanha? Fazer isso. Só que o Collor, tentaram fazer isso com o Collor, o tiro foi um tiro no pé, o tiro saiu pela culatra. Quando o Careca falou, Collor, atrás das grades, agora, joga na Papuda e tal, saiu até um vídeo aí de dentro de uma cadeia, depois eu trago esse vídeo aqui, de dentro da cadeia, uns presos ameaçando o presidente Bolsonaro e falando, vem, coloca ele aqui, traz ele pra cá. Primeira coisa que eu vou te falar aqui, isso foi essa jogada ensaiada para prender o Collor, que prenderam, porém o diretor da cadeia não é bobo, ele não ia segurar a peteca sozinho, arrumou uma sala lá e colocou o Collor dentro de uma sala, nem micela foi, providenciaram uma sala com ar-condicionado, colocou ele lá. E aí foi dito e feito,
O Collor, me prendeu? Então agora eu vou começar. Já que eu tô aqui, eu vou deletar tudo. Eu vou entregar juiz para lá. Rapaz, o Collor falou, o Collor iria fazer uma devassa. Ele só ameaçou. O que o cara que não usa o pente nunca mais na vida falou? Calma. Vou colocar a tornozeleira eletrônica. Daqui um dia nós arranca esse trem do seu pé aí. Você tá entendendo o que o Brasil tá virando? Ah, meu amigo. Não adianta, pessoal, não adianta. A ideia deles é pôr o Collor nas grades e depois. Ah, não, aí, ó, ex-presidente Collor, ó, tá na cadeia, junto com o preso comum, agora o Bolsonaro também vai. E não duvide, pessoal, não duvide que esse povo está corrompido. O exército, se eu não acredito que o Bolsonaro vai ser preso, mas se esses caras prender Bolsonaro, o exército vai arrancar a patente do Bolsonaro na mesma hora e ele não vai poder ir mais para alojamento, igual o Braga Neto. O Braga Neto está lá esquecido na cadeia, desculpa falar. Braga Neto hoje está esquecido na cadeia. Às vezes eu vou falar a verdade aqui, tá, pessoal? Às vezes eu vou falar a verdade aqui. Você viu alguma manifestação pela soltura do Braga Neto? Cadê os patriotas? É só isso aqui, família. Desculpa, isso aqui só é um desabafo. Cadê o povo na rua pelo Braga Neto? Braga Neto tá esquecido na cadeia. Eu sei que tem muita gente que tá orando pelo Braga Neto, mas alguém, se eu estiver mentindo, pode falar aí. Você viu alguma passeata pelo Braga Neto? Você viu o nome do Braga Neto sendo citado em alguma manifestação aí? Em defesa do Braga Neto, sei o quê. Manifestação pacífica nenhuma, nada, zero. Zero. Tá? Só abrir esse parênteses, eu vou fechar, porque senão o pessoal já começa a falar aí que tá dividindo a direita. Tem nada dividindo aqui, não. Tô sendo franco. Hoje eu tô sendo franco e tô desabafando aqui um pouco também. Sei que o povo patriota tá orando. Oração, eu tenho certeza. Tem muita gente orando pela vida de Braga Neto. Agora, pela defesa, pela liberdade de Braga Neto, não vi. Me desculpa, eu tô sendo sincero. Vem comigo aqui agora, vamos entender aqui o Barroso. Barroso foi para a América. Vamos voltar aqui e vamos entender. Eu quero que você aguce seus ouvidos e escuta, por favor, para um pouquinho. Escuta esse áudio aqui, porque o Eduardo Bolsonaro, preste atenção, Eduardo Bolsonaro está agora nos Estados Unidos da América, não volta mais, e no feriado, se não me falha a memória, 4 pessoas da América visitando o presidente Jair Bolsonaro, dentro do hospital, conversando ali com o presidente Jair Bolsonaro. Obviamente, essas pessoas sabiam também falar a língua portuguesa. E vai escutando o que deu. Preste atenção. Escuta esse áudio aqui. Eduardo Bolsonaro está articulando tudo dentro dos Estados Unidos da América. A melhor coisa que eles fizeram foi falar que ia prender o passaporte de Eduardo Bolsonaro, porque assim que eles falaram, Eduardo Bolsonaro está agora em tempo integral, tempo indeterminado, dentro dos Estados Unidos da América, para resolver essa canalice, essa patifaria que eles estão fazendo aí, tanto com ele quanto com o pai dele, né, presidente Bolsonaro. Vamos ouvir. Ouça isso aqui, a questão de Eduardo Bolsonaro, que acaba de revelar um esquema oculto, né, nos bastidores de Brasília, envolvendo a corte e muito mais. Vamos ouvir aqui. Daqui a pouco a gente fecha falando do Barroso aí. Você vai entender direitinho. Vamos lá. Uma revelação que vai estremecer o coração de todo patriota de verdade. Uma bomba silenciosa está prestes a explodir. E desta vez, não há como a velha imprensa esconder. Em uma reunião confidencial entre Eduardo Bolsonaro e o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informações cruciais vieram à tona. O encontro aconteceu longe dos holofotes da mídia, mas as consequências dessa conversa estão prestes a sacudir os pilares da política brasileira e revelar o que ninguém tem coragem de expor. Uma rede secreta de influência, manipulação e traição que age nas sombras do poder. Eduardo Bolsonaro, atualmente vivendo em território americano em condição de proteção especial, tem acesso direto e privilegiado a Trump. O filho do ex-presidente brasileiro tornou-se uma das vozes mais ouvidas nos corredores da Casa Branca desde a reeleição de Trump.
e as conversas entre os dois têm sido cada vez mais frequentes, profundas e estratégicas. Eduardo tem levado relatórios, documentos e alertas sobre o que está sendo articulado por trás das cortinas do poder no Brasil. E o presidente americano está decidido a agir. Durante o último encontro, Eduardo revelou a Trump uma informação que o deixou em completo estado de alerta. Ele relembrou uma das ações mais importantes tomadas por seu pai durante o mandato. A medida provisória 871-19. Criada com o objetivo de proteger o INSS de fraudes sistemáticas, a MP blindava os cofres públicos contra pagamentos indevidos, cortava privilégios obscuros e impedia a ação de quadrilhas organizadas que saqueavam o sistema. A medida, aliás, foi um divisor de águas no combate à corrupção dentro da Previdência Social. Mas tudo mudou em 2022. Enquanto o país dormia, uma sessão silenciosa no Congresso foi o palco de um golpe institucional. A esquerda, aliada a interesses obscuros e protegida pelo manto da madrugada, derrubou a MP sem alarde, sem debate, sem transparência. Foi um movimento cirúrgico, planejado para anular a proteção que Bolsonaro havia instalado. O resultado disso? Um crescimento vertiginoso nas fraudes do INSS em 2023 e 2024. Os números são assustadores e as perdas, bilionárias. E o pior, tudo isso pode ter sido parte de um plano muito maior. Ao ouvir isso, Trump não hesitou. De imediato, ordenou que sua equipe de inteligência, composta por agentes experientes e altamente treinados, fosse enviada ao Brasil. O objetivo: identificar os responsáveis, rastrear os envolvidos e descobrir quem está por trás dessa onda de destruição silenciosa. Os agentes desembarcaram em solo brasileiro com discrição total. Em poucas semanas, eles já haviam reunido indícios suficientes para levantar uma hipótese explosiva. E é aqui que tudo muda de patamar. Segundo os relatórios enviados diretamente a Trump, 2 personagens centrais parecem estar no centro da trama. Um conhecido pela sua cabeça, brilhante e reluzente, sob uma capa preta, e o outro apelidado de forma irônica entre os investigadores como o Bebedor de 51. Um homem das antigas, com fama de improvisador e que nunca larga o copo nem nas reuniões oficiais. Ambos, segundo fontes que atuam nos bastidores, não apenas sabiam do plano, como podem ser os verdadeiros líderes dessa engrenagem sinistra que atua para minar os pilares da liberdade e da justiça no Brasil. A conclusão dos agentes foi clara. Essas 2 figuras têm mais poder do que aparentam. Estariam manipulando informações, intimidando opositores e usando as instituições como escudo para proteger seus próprios interesses. Mais do que cúmplices, são peças-chave de um tabuleiro onde o povo é tratado como peão. E o plano, segundo os relatórios, seria simples: enfraquecer o legado de Bolsonaro, instaurar o caos nas finanças públicas e consolidar um regime de controle disfarçado de democracia. Trump, ao receber o dossiê, fez uma declaração que soou como um trovão. Em no máximo 15 dias o mundo vai saber a verdade. Não vamos tolerar manipulação nem traição. Os brasileiros merecem justiça. As palavras do presidente americano não foram ditas ao acaso. Há um plano de revelação em andamento, e cada etapa está sendo cuidadosamente planejada para não deixar margem para negações ou censura. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro segue atuando como elo direto entre as investigações e a inteligência americana. Com acesso privilegiado a provas, testemunhos e documentos, ele se tornou peça-chave no desmantelamento desse esquema. Segundo ele mesmo relatou, meu pai tentou proteger os mais pobres, impedir o desvio, cortar as fraudes, e por isso foi atacado com todas as armas sujas que eles tinham. Agora chegou a hora da verdade. As descobertas mais recentes apontam que os desvios do INSS pós-2022 beneficiaram grupos organizados que se instalaram nas entranhas da máquina pública.
benefícios pagos a mortos, aposentadorias fantasmas, pensões forjadas e uma série de outros esquemas voltaram com força total após a queda da MP. Mas o mais grave é que parte desse dinheiro estaria sendo redirecionado para financiar campanhas políticas, corromper estruturas do judiciário e silenciar vozes dissonantes. Fontes próximas ao círculo de Trump garantem que a primeira leva de provas será apresentada em uma coletiva internacional, transmitida ao vivo para milhões de pessoas ao redor do mundo. A Casa Branca prepara um documento oficial, assinado por autoridades de inteligência, que deixará claro o envolvimento direto de figuras centrais do atual sistema de poder brasileiro. As imagens, áudios e arquivos anexados ao dossiê são considerados irrefutáveis. A movimentação já começa a gerar efeitos visíveis. Em Brasília, o clima é de pânico entre aqueles que antes se achavam intocáveis. Muitos já começaram a se blindar, convocar advogados, tentar descredibilizar as fontes. Mas, segundo apuramos, já é tarde demais. O cerco está fechado. O Brasil vai saber. E o mundo vai assistir. Enquanto isso, milhares de brasileiros acordam todos os dias com a esperança de ver a verdade triunfar. O patriota, aquele que ama sua terra, respeita sua família e honra os valores da liberdade, está prestes a ser recompensado. A verdade sufocada por tanto tempo está batendo à porta. Trump, em tom firme e determinado, declarou: "Não importa o quanto tentem esconder. Não importa quantas narrativas inventem. A justiça tem seu próprio tempo. E esse tempo chegou." Essas palavras, ditas por um líder que não teme os poderosos, ressoam como um chamado à resistência. Não se trata apenas de política. Trata-se de soberania, de dignidade, de futuro. Prepare-se. Os próximos 15 dias serão decisivos. Uma cortina vai cair. E por trás dela, o povo verá com clareza quem são os verdadeiros responsáveis por transformar o Brasil em uma arena de manipulação e abuso. As provas já estão nas mãos certas. E quando forem reveladas, não haverá mais como fingir. O mundo está prestes a conhecer a verdade que a grande mídia se recusa a mostrar. Mas você, patriota, já sabe. Onde há fé, há resistência. Onde há coragem, há vitória. E o Brasil, apesar de tudo, ainda tem guerreiros dispostos a lutar pela luz. Trago a... Família, agora preste atenção aqui, ó. Escuta, preste atenção aqui, pessoal. O Barroso, vamos falar do Barroso aqui, rapidinho. Barroso foi para a América, tá aqui, ó. Palestras e encontro com Bill Clinton. A agenda de Barroso em Washington. O Brasil tá desse jeito aqui, o Barroso foi para a América. E escuta esse áudio aqui rapidinho sobre juiz que foi preso. Escuta isso aqui, pessoal. Preste atenção. Pessoal, você deve ter visto aquela matéria de um deputado lá do Parlamento Europeu que disse que quer sanções imediatas contra o Alexandre de Moraes, que a União Europeia tem que tomar medidas contra o Alexandre de Moraes. Meu irmão, o jogo político, jurídico, está virando uma bagunça. Porque além da Europa, além agora da Espanha, com o caso Oswaldo Eustáquio, além da União Europeia está falando em sancionar o Alexandre de Moraes, a gente sabe que nos Estados Unidos corre essa pressão pesada. E aí, me parece, só me parece, que o jogo agora é enfraquecer a maioria dos juízes e o Alexandre de Moraes é um símbolo do autoritarismo de juízes no mundo. O FBI lá dos Estados Unidos, para você ver que essa argumentação que eu faço é verdadeira, Olha isso. O FBI prendeu uma juíza, e isso é a primeira vez que acontece na história, prendeu uma juíza porque ela foi contra a decisão de deportação de imigrantes do Donald Trump. Ou seja, o Trump falou que juízes militantes vão parar atrás das grades. E o maior símbolo que o mundo hoje tem de juiz que atua politicamente, você sabe
quem é, né? E a gente vai falar sobre isso aqui com vocês no editorial. Tem também o Fernando Collor desmentindo a sua defesa, né? Ou seja, dá vontade de dar um tapa na orelha quando você vai fazer. Eu, por exemplo, hoje eu advogo como tributarista, então é tudo administrativo, não apareço em tribunais. Mas dá vontade de dar um tapa na orelha quando você chega para o cliente e fala, olha, você vai falar isso, isso e isso. E aí o cliente vira e fala, o juiz pergunta, é isso, isso, isso que o seu advogado falou? Ele, não é bem assim, não. Dá uma raiva, pois é, o Collor fez isso. A gente vai falar sobre isso com vocês aqui também, tá certo? Então, não esquece de se inscrever. Pessoal, vocês entenderam aí? A juíza foi presa lá nos Estados Unidos e o Barroso estava lá. O povo me mandou mensagem aqui, o Barba Ruiva, foi o Barroso que foi preso? Não foi o Barroso, pessoal. Eu fiquei feliz por 30 segundos. Eu fui pesquisar. O Barroso está livre, leve e solto nos Estados Unidos e vai voltar para o Brasil, pessoal. Vai voltar. Só que o que está acontecendo? Por que ele está lá livre, leve e solto? Porque, família, o Trump não é bobo. Olha lá, ó, ele está lá, ó, tá tranquilo lá, está sossegado lá, tá tirando onda, está em Washington. O Trump não é bobo. O Trump tá amansando, igual quando você quer pegar um pardal, uma rolinha, quando você quer pegar um passarinho, você primeiro não ceva o passarinho. Pegar que eu falo é pegar na corrupção. Primeiro você ceva o passarinho, vai jogando o alpiste, joga o arroz, quando ele acostuma, né? Daqui a pouco, você vai ver daqui a pouco o Careca indo pra lá. O Careca tá um pouquinho assustado aí, mas não vai demorar também, ele vai. Vai chegar às férias, vai querer ir na Disney, gosta, e tem negócio, tem casa, tem investimento lá. O Trump não é bobo, família. Os agentes já vieram no Brasil, não foi à toa. O Trump não é bobo, o Trump tá deixando. Deixa. Quando você pensar que não, vai acontecer. Família, assista esse vídeo aqui também, ó, que é extremamente importante. Beleza? Veja esse vídeo do início ao fim aqui. Se puder, nos ajude no Pix aqui. Compre alguma coisinha na lojinha, o link está fixado no primeiro comentário. Vai lá, que tem uma promoção até o dia 11/5. Promoção do Dia das Mães. 11/5, Dia das Mães. Clica aí, que você vai comprar alguma coisinha lá, muito barata e muito boa, de qualidade para sua mamãe. Beleza? Beijo no coração. Daqui a pouco eu entro ao vivo no canal Vlogs do Barba Ruiva. Um abraço e até breve. Comenta aí se você acredita que esse desgoverno vai cair em breve. Valeu! Falou! Até mais, família. Obrigado.